Olá, amigos, bom dia. Estamos no dia 14 de janeiro de 2024, às 7 horas e 30 minutos. Então, às 7 horas da manhã e 30 minutos, no dia 14 de janeiro de 2024, vamos continuar a nossa sequência de vídeos que se baseia no livro de Isaac Jackson, História dos Judeus, mas apenas se baseia. Hoje nós temos o número 5, está aqui, que o título é Siddiq abomina os Anunnaki. Ou seja, Siddiq é Sadek, depois. Mas ele recebe uma revelação. E nessa revelação ele se torna Sadek. E como Sadek, ele rejeita toda a tradição sumeriana. E os Anunnaki, na verdade, eram mitos. Nunca existiram. É isso que ele descobre. Vamos então mostrar a vocês isso. Então, Siddiq se torna Sadek e abomina o panteão sumeriano. Ou seja, os Anunnakis, que na verdade jamais existiram. É esse o assunto do vídeo. Então, todos os trabalhos que vocês lerem, que falarem do panteão sumeriano e mostrarem os deuses sumerianos como sendo os Anunnaki, é falso. Tudo isso é falso. Não existia esse panteão. É o que nos diz, avalizado, o melhor de todos os intérpretes, assiriólogos e perito em cultura hebraica, Samuel Noah Kramer. Vamos mostrar isso para vocês. Então, sabemos que a Suméria é a pátria de Siddiq. Portanto, não só de Siddiq, mas nós mostramos aqui, antes da conquista de Sargão I, Sargão I é Acádio, Sargão de HD, então aqui nós temos o mapa da Suméria. Então, entre o Tigre e o Eufrates, nós temos então aqui, entre o Tigre e o Eufrates, subindo um pouquinho, nós vamos ter as cidades de Kish, Nippur, Kish, Nippur, Lagash, Ur e Eridu. Então, aqui está a Suméria independente, já disse a vocês no outro vídeo. Então, depois Kish vai ser destituído, vai ser tirado daqui, fica somente a Pentápole. Então, sabemos que em Uruk surge o primeiro rei sumeriano, quer dizer, o primeiro que surge na história, é o quinto, né? Na lista dos reis sumerianos, Gilgamesh é o quinto. Sabemos que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Sabemos que Siddiq saiu de Lagash. Então, nos interessaria falar sobre a epopeia de Gilgamesh, mas vamos mostrar uma figura que já mostramos. Então, essas três cidades nos interessam. Só essas. E esse período aqui, Sargão I, chamado Sargão de HD, é de Acádia, tá? HD aqui não é de computador, não. É Acádia, Sargão ou Acádio. Então, ele conquista essa região, criando assim a primeira, vamos dizer assim, o primeiro império. Mas ele só conquista isso. Inicialmente, Sargão I conquista isso. Seu filho é descendente, Sargão II é que vai ampliar o império. Aí vai conquistar todo esse território aqui, todo. Mas Sargão I só conquista, Sargão de Acádia, só conquista os sumérios. Somente. Mas conquista a cidade de Ur, Uruk, Eridu, Lagash. Então sabemos que de Ur partiu Abraão, pela Bíblia. Sabemos que de Uruk, em Uruk veio Gilgamesh, que está na lista dos reis sumérios, como sendo o quinto. Portanto, houve 4 antes dele. Que ele é um rei guerreiro e a cidade dele é especializada em formar guerreiros. Sabemos que Abraão, que estava em Ur, estava na cidade de universitários. E sabemos que Siddiq, que é que nos interessa, saiu de Lagash, que era a cidade que tinha uma tradição sacerdotal. Vamos então agora nos concentrarmos nessa tradição sacerdotal que nós mostramos antes. Essa tradição partia do fato de que
Isso aqui é autêntico, tá? Isso é da época. De que os sumérios são descendentes de Utnapishtim, ou seja, que depois será Atrahasis, que depois será Abraão, Noé. Então, esse personagem aqui é Utnapishtim para os sumérios. Aqui é um filho dele, aqui tem outro menor também. Então, temos aqui 8 pessoas nessa arca segundo a Bíblia. Então, começa aí, é o dilúvio. Então, os sumérios se acham descendentes de Utnapishtim, que seria, portanto, segundo a Bíblia, descendente de Noé. Mas, isso aqui, segundo a teologia suméria. E essa mesma teologia vai dizer que havia um tipo de colégio sacerdotal em Lagash que cultuava a árvore da vida. Aqui é 7 deuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vai dar na Bíblia os 7 dias da semana. No Gênesis 1, vai haver a criação, e a criação será 7 dias da semana. Por quê? Porque na Babilônia, na Suméria, cada um desses 7 deuses cria um dia na semana. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo, ele separou as águas das águas. No terceiro, ele cria o firmamento. No quarto, ele cria a vegetação. No quinto, ele cria os astros. No sexto, ele cria o homem. No sétimo, ele deixa Javé fazer o trabalho dele. Isso é segundo a Bíblia. Mas aqui nós já temos, é tudo um plágio. Tá vendo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai aparecer sempre. Mas temos alguma coisa acima. Ou seja, acima da árvore, isso aqui é a nobreza, isso aqui são os deuses, mas temos aqui acima uma flor que significa o Deus dos deuses, o destino. O sumério não conhecia um Deus acima dos deuses, acima dos 7 deuses que vão na Caldeia, na Babilônia, constituir, criar, né, em 7 dias o universo. A Bíblia vai plagiar isso em Gênesis 1. Em 6 dias Deus faz a criação. No 7º dia ele descansa. Não. Ele deixa Javé fazer a segunda criação, que é Gênesis 2. Então aqui nós temos toda essa tradição. Cada pétala dessa era a vida e as capacidades de um nobre ou de um sacerdote. Um nobre que se candidatava ao sacerdócio. E o sacerdócio aqui é apresentado como águia. Mas tem aqui, acima dos deuses, acima da nobreza sacerdotal e da nobreza da realeza sacerdotal, há alguma coisa que eles chamavam os Mé, que é o destino. Então eles não conheciam, vamos dizer, um nome de um deus superior aos deuses sumerianos, mas chamavam de destino. Então o destino, como na mitologia grega, era superior aos deuses. Então, os deuses gregos todos são regidos pelo destino. Eles não fazem o que querem. Eles fazem o que é pré-determinado. Isso na Suméria se chama os Mé. Destino. A seguir aqui nós vemos que a tradição sumeriana mostra agora um sacerdote completo, com bico de águia, né, verificando a origem dele ou de outro. Aqui dentro mostramos uma flor, ela tem vários sinais, vários símbolos. Esses símbolos, dentro do sumeriano, seja simbólico, seja por escrita cuneiforme, vai dizer quem é aquele personagem que ele está buscando saber. Se ele quer saber quem é Gilgamesh, então uma dessas flores vai dizer. Se ele quer saber quem é Siddiq, então uma dessas flores vai dizer. Então, Siddiq, ele participa dessa tradição. Nós vemos de novo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 grandes deuses, que vai dar os 7 dias da criação na Babilônia e os 7 dias da criação na Bíblia, que é um plágio. E em cima, os Mé. Ou seja, aqui nós temos também 3, 6 e 1, 7, e o judeu vai fazer o castelo de 7 braços. Então, tudo é copiado. A Bíblia é cópia da adaptação do sumério. E aqui, Siddiq ainda está acreditando nisso aqui. Ainda. Por pouco tempo. Depois, aqui nós temos Siddiq como um sacerdote completo,
e outro sacerdote, mas agora, além dos 7 deuses maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que serão também os criadores dos 7 dias da semana, na Babilônia e no Gênesis 1, que é uma cópia exata, até o erro de botar o 4º dia a vegetação, no 5º dia o sol, que é um absurdo, né? Não a vegetação sem sol, mas eles copiam, e aí o autor bíblico cometeu um erro crasso, porque não há clorofila sem ação da luz solar. Mas eles copiaram fidedignamente, ou seja, é um plágio. Aqui nós temos, portanto, os Mé, que são também 7. Ou seja, para cada dia da semana e para cada dos 7 deuses maiores, existe um destino traçado. Então, o destino é o Deus dos deuses. E os sacerdotes agora já estão com outra coisa. Não estão mais querendo saber o que é que tem as flores. Já descobriram que aqui tem uma fruta. Essa fruta é o pinho, é a glândula pineal. Tudo isso é uma tradição que Siddiq segue. Ele aprende e segue. Aqui nós temos agora a novidade. Aqueles 7 lá em cima, agora é substituído por uma figura. É uma figura alada. É uma cabeça de homem, com asas de águia e com um rabo de águia. Ó, no lugar daquela coisa anterior, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui é apenas como se fosse uma flor, com 7 pétalas, né? E aqui isso sofre uma transformação. Agora descobriram o Deus dos deuses. Agora aqui é um ser, não é mais o destino. Então o destino é substituído por um Deus. Esse Deus, na Suméria, nós não conhecemos o nome dele. Os sumerianos não dão. Apenas mostram nessas figuras, nessas tabuinhas, que tanto a nobreza quanto a realeza sacerdotal vai perceber que os Mé, o destino, não é superior aos deuses, porque há alguém superior ao destino. O Deus dos deuses é também o Deus do destino. É ele quem traça o destino. Ou seja, há um Deus superior. Eles descobrem isso. É uma grande evolução, né? A Bíblia já vai partir daí. Mas veja, vai partir daí, mas os sumérios chegaram a isto. Chegaram a isto, né? Que não é o destino, como nos gregos, quem controla todos os deuses. É um Deus superior, que no caso seria Elohim, que é plural de El, Eli, Elohá, Elohé. Mas os sumérios já tinham chegado a isto. Agora vamos mostrar mais claramente. Toda essa tradição Siddiq segue. Agora nós vemos claramente, ó. Aquela figura fica mais clara, ó. Tá vendo, ó? Aqui nós temos os nobres, 2 nobres. Aqui nós temos 2 sacerdotes que têm asas, né? E aqui eles não estão interessados nem no pinho, porque não tem uma pinha aqui na mão, nem nas pétalas. Estão interessados em conhecer agora o Deus dos deuses. Agora mudou a perspectiva. Não estão mais interessados nem nas flores, nem na pinha. Vê que na mão deles, aqui só existe a cestinha, que é o louco do tarô, tem uma bolsinha atrás dele. Então tem a ver. Essa cestinha aqui na mão desses sacerdotes, né? Na mão dos sacerdotes, né? Tem a ver com só nos sacerdotes. Os nobres seguram um bastão, mas o sacerdote segura uma cestinha que tem a ver com a cestinha que está atrás do louco, a sacola do louco. Então o tarô tem uma relação com a Suméria. Mas eles descobrem agora o Deus dos deuses. E essa figura aqui vai se tornar comum posteriormente. Agora os sumérios já sabem que não é o destino quem é o Senhor de tudo. Na verdade, o destino é traçado, dirigido, manipulado, governado, dominado por um Deus pessoal. Aqui veja, ele está representado, figurado, como um homem com corpo humano e cabeça humana, asas de águia e rabo de águia. Vamos detalhar? Vamos dar detalhe. Tudo isso o Siddiq aceita. Tudo isso ele aceita. Agora o detalhe. Pronto. Aqui está no detalhe. Gente, quando chegamos aqui, então eu vou guardar essa figura, porque vocês vão ver que no zoroastrismo, essa é a figura exatamente de Zoroastro. Essa figura vai ser o centro da religião persa. Então você veja como é que a Suméria influenciou não somente o povo da Bíblia,
não somente a religião de Israel, mas a religião persa. Ou seja, enquanto na religião de Israel tudo é copiado da Bíblia, da Suméria, então o zoroastrismo copia também. Ou seja, Zoroastro é isso aqui. Mas aqui nós estamos na Suméria ainda. Mas vou mostrar para vocês que Zoroastro é exatamente isso. Aqui nós temos com mais clareza. Então a Suméria influencia várias religiões. Várias. Aqui está com toda a clareza. Gente, aqui está claríssimo. Mais claro do que isso, só diz isso. Olha, isso já é descoberto na Suméria. Vai passar para o Egito e vai passar para a Pérsia. Os judeus vão proibir fazer essa figura, para esconder que tiraram tudo dos sumérios. Não faz parte de imagem de escultura, diz Moisés. Nem do céu, nem da terra, nem da profundeza das águas. Mas ele faz serpente de bronze, ele faz 12 touros que sustentam a bacia onde se lavam os sacerdotes, o mar de bronze. Né? Então ele faz os querubins em cima da arca, ou seja, ele proíbe fazer objetos, esculturas, figuras, para esconder que ele está vindo tirando a tradição bíblica da Suméria. Ele é esperto. Na verdade, ele proíbe o que ele faz. O que ele não quer é que reproduzam isto, para que não descobramos que a tradição bíblica toda vem da Suméria. Já o Egito não faz isso. Copia, adapta. Já a Pérsia não faz isso. Copia literalmente. Nós vamos mostrar. Tá bom? Então, a proibição de Moisés, portanto, é uma coisa absolutamente, vamos dizer assim, maliciosa. Porque o que ele quer, na verdade, é esconder essa figura. Ele quer esconder essa figura. Então, não farás para ti imagem de escultura, nem do que existe no céu, nem na terra, nem na profundeza. Mas ele faz. Como já disse, faz os querubins em cima da arca, que na verdade é um boi assírio. Depois ele não é aqueles anjinhos que vocês estão imaginando. Depois vão voltar a se preocupar com a pinha. Ó. Aí sim, já descobriram Deus, vão começar agora a ver o que é que Deus colocou no homem. Aqui agora esse sacerdote de segundo grau está com a pinha na mão. Agora eles conhecem Deus. Agora vão estudar a pineal, mas sabendo que ela é a ligação entre o homem, o sacerdote e Deus. Então, o sacerdote agora descobre que Deus existe, não é os o destino, e agora ele vai se ligar. A pineal é, portanto, um receptáculo dentro da mente humana, dentro do cérebro humano, que vai permitir ao sacerdote o contato com Deus. Então, aí vai ficar mais completo. Siddiq sabe disso. E aqui, finalmente, nós temos claramente a última figura que Siddiq aceita. Então, a imagem é de uma águia com a pinha na mão, a glândula pineal, e a cestinha do louco do tarô com outras coisas. Inteligência, vontade, memória, sensibilidade ou as outras glândulas. Então, o que é que Siddiq faz? Siddiq abandona tudo isto. Abandona tudo isso. Ele rejeita, ele abomina. Como nós dissemos aqui, no nosso capítulo, ele abomina, ele rejeita. Então, vamos mostrar a vocês. Então, Gilgamesh não passa de um mito. Então, aqui temos uma figura para mostrar a vocês. O poema do rei Gilgamesh, rei de Uruk, diz que ele lá formava guerreiros, e forma um guerreiro chamado Enkidu, ao qual ele se afeiçoa, depois Enkidu morre. Mostramos para vocês que existe também o sacerdócio, que é a águia, na verdade, se transforma, em vez de ter uma cabeça, passa a ter duas. Por quê? Porque uma pensa e outra crê. Então vai ser filósofo e teólogo. É isso que São Melnacrama diz. Então, há duas cabeças na águia de Lagash. Os sacerdotes agora descobriram uma novidade. Então, não vai ser mais uma águia de uma cabeça só. Porque a águia de uma cabeça só apenas ou pensaria
ou faria a teogonia, a teologia. Agora a águia tem duas cabeças. Uma pensa, é filosofia, e a outra é mitografia, ou seja, os mitos, os poemas. Então, é isso que a águia do Lagash significa. Então, o sacerdote vai deixar de ser simbolizado daquela maneira e vai ser simbolizado dessa maneira. Então, em cima, está vendo? Ó, ao Deus, simbolizado pelo delta, que vai ser nos cristãos. Antigamente, a Igreja Católica tinha como símbolo de Deus o triângulo equilátero. A maçonaria conserva isso, com o olho no centro, e duas cabeças. Uma simboliza a filosofia e a outra a mitografia. Então, o sacerdote sumeriano agora vai ter que escrever os mitos, mas pensando, raciocinando e procurando saber, né, se esses mitos são reais ou são imaginários. Então, essa é a Sabe Águia do Lagash. E a maçonaria vai copiar isso aqui. Então, a maçonaria moderna vai copiar isso aqui e nós vamos ter... Meu Deus do céu, travou. Nós vamos ter na maçonaria a Águia de Lagash, que vai ser essa belíssima figura. Vai ser adaptada. Portanto, aquilo ali vai se tornar isso aqui. Ou seja, o símbolo dos Supremos Conselhos Maçônicos. A Águia de Lagash é ainda hoje mantida na maçonaria, mas com outro sentido, né? As duas cabeças significam os Rothschild que habitam na França e os Rothschild que habitam na Inglaterra. Ali não. Ali não. Então, a maçonaria mantém o símbolo, mas, inclusive, já vê aqui a coroa, que ali não tem, e aqui nós temos duas cabeças, mas aqui significa para a maçonaria, que são os judaizantes, os Rothschild, a corrente dos Rothschild que mora na França, que o último deles foi Davi René de Rothschild, e o Rothschild que mora na Inglaterra, que é o que reina atualmente, que chama Lord Nathaniel Arnold Rothschild. Aqui não. Aqui não há essa noção. Aqui, portanto, nós temos algo mais sério, mais sincero. Então, a águia bicéfala de Lagash tem duas cabeças, porque uma delas quer dizer que o mito ou poema épico é feito por uma cabeça, com intenção. O professor Kramer vai explicar. E isso tem que ser entendido intelectualmente, tem que ser lógico, tem que ser inteligível. Então, filosofia e teologia, os dois vão se combinar. É isto que significa a águia bicéfala de Lagash. Não é o que a maçonaria vai fazer mais tarde. Então, nós vamos então mostrar a vocês que a maçonaria terminou, vamos dizer assim, fazendo com que a águia bicéfala de Lagash se tornasse um símbolo, né, do judaísmo, ou seja, do chefe do judaísmo. E aí, Siddiq vai abandonar tudo isso. Ele vai abandonar tudo isso. Ele vai, portanto, chegar à conclusão de que tudo isso é mito e que tudo isso não passa de construção. Ou seja, ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, o que ele é um sacerdote como qualquer outro sacerdote. E aí ele vai deixar aquele símbolo e vai assumir esse papel. Pronto. Então, a águia de Lagash deixa de ter sentido para Siddiq e vai passar a ser agora o sacerdote. Ele vai passar a ter essa figura, né? Então, nós vamos então voltar aqui e veja, aqui a árvore da vida da Sumeria está aqui estilizada, mas é a mesma coisa. O rabo aqui dos persas e aqui o sacerdote. Ele vai se transformar num sacerdote exatamente como está aqui. Não tem mais aquela figura mítica de águia com bico de águia ou com dois bicos, como na maçonaria mantém. Ele assume isso. Portanto, ele rejeita
ele cria uma repulsa a toda a teogonia e a teologia sumeriana. E assume a teologia que mais tarde os judeus, e ele como Melquisedeque, vai exercer. Será isso aqui. Então, nada de mito, nada de fantasia, nada de poemas épicos. Aqui está um sacerdote que poderia ser Siddiq. E assume essa figura. Deixa de usar aqueles símbolos mitológicos e passa a ser um homem vestido com peitoral, que seria os Mé. Essa tábua aqui seria, na Suméria, chamada da tábua do destino. O Deus maior tinha ela no peito e sabia qual era o destino dele e dos outros. Portanto, os outros respeitavam ele porque ele sabia qual era o destino dos outros. Essa palavra aqui é chamada o peitoral, no judaísmo. O peitoral ou éfode. A palavra é feia porque tem uma assonância com um verbo português que significa o ato sexual. Mas o nome é éfode ou peitoral. Na Suméria chamava-se a tábua do destino, os Mé. Aqui são 12 Mé. Portanto, cada um dos deuses, lá era 7, tinha um destino. E esse destino estava nos Mé, que era uma tábua também. Ou seja, o judaísmo copia tudo. E Siddiq mantém isso. Ele mantém isso. Então aqui nós temos o Siddiq que rejeitou, que criou uma repulsa e não quer mais saber da mitologia suméria. Rejeita, recusa e nem a ideia maçônica da Gebséphala, nem nada. Ele simplesmente passa a vamos dizer assim, constituir um sacerdócio de reis sacerdotes, como nós mostramos a figura ali. Então, vamos agora ver a opinião do professor Samuel Lacramer. Então, segundo o professor Samuel Lacramer, vamos ler agora. Olha, é o mais abalizado comentarista e tradutor das tabuinhas de Nínive, da Biblioteca de Nínive. E ele tem um capítulo aqui chamado Filosofia. Primeiro ele mostra alguns mitos, mostrando que a Bíblia copiou. Então ele mostra o mito de Gilgamesh, que a Bíblia não tem, Gilgamesh rei. Ele mostra, ele primeiro traduziu, o mito do dilúvio, que a Bíblia copia. O Utnapishtim se torna Atarhazes, depois se torna Noé. Zilsudra e Noé. Tudo isso é um mito. Portanto, na Bíblia tem um mito. Há mais de 80 dilúvios relatados na literatura mundial. Nenhum deles existiu, como o dilúvio universal. Existiram 80 dilúvios, mas locais. Portanto, isso é um mito. A Bíblia diz, o dilúvio universal, como está aqui, é mito. Então, a teologia suméria, toda ela é uma mitografia, é uma mitologia, como a grega, como a latina e como as outras. O mito do paraíso, também aqui, ó. O paraíso não é criado por Deus, pelo Deus El, ou Eli, ou Elohá, ou Elê, ou Ilá, ou Elohim. O paraíso é criado por Javé, no 7º dia da criação. Portanto, já é trabalho 202, do Deus menor. A Suméria tinha 7 deuses grandes e 50 deuses menores. 7 deuses criadores e 50 deuses não criadores. Ora, tudo isso vai acontecer na Bíblia hebraica. O Deus Elohim, que é El, ele é criador. E Javé é um Deus fazedor. Igual, sem tirar nem pôr. Agora, vamos diretamente ao capítulo que nos interessa. Chegamos ao capítulo que nos interessa. Portanto, vamos tirar diretamente de Samuel Lacramer o capítulo chamado Filosofia. Vamos ler só Indispensável. Para provar a vocês, segundo o homem mais ilustre, mais abalizado e que conhece mais sobre sumeriologia, sobre mitologia suméria, e sobre a escrita hieroglífica,
cuneiforme do que qualquer outro. Vamos ver? Ele diz assim: os sumérios não conseguiram elaborar uma filosofia no sentido que ajudamos na palavra, nem uma teologia. Há razões para supor que durante o terceiro milênio, 3000 a.C., apareceu um grupo de pensadores e de professores que, para corresponder satisfatoriamente aos problemas suscitados pela sua teologia, construíram, criaram, inventaram uma cosmologia e uma teologia de alto nível intelectual e convincente, tão convincente que fizeram grande parte do Oriente Próximo copiar os judeus, os persas, os egípcios. Então, os filósofos sabiam filosofar, mas eles não conseguiam elaborar isso. Portanto, todas as listas do panteão sumeriano são falsas. Desculpa, meu amigo Ben, aquilo que você mandou não é verdadeiro. É uma construção. Você mandou um vasto material, mostrando como é que era o Deus maior que criou fulano, que tudo aquilo lá é falso. Tudo aquilo é uma elaboração dos filósofos. Aqui está dito, ó. É uma elaboração. No terceiro milênio, apareceu um grupo de filósofos, pensadores, que, para corresponder satisfatoriamente a alguns problemas, construíram uma cosmologia e uma teologia construída, portanto, fantástica. Não há verdade naquela sua grande exposição. Não existe aquilo ali, não existe. O panteão sumeriano não existe. É uma construção dos pensadores. Tá? Então, mitologia, como a greco-latina e como a Enéada egípcia. Essas ideias cosmológicas e essas especulações teológicas nós encontramos explicitamente formuladas em termos filosóficos e expostas sistematicamente. Ou seja, não há nenhum sistema teológico sumeriano. Tudo é construído por pessoas posteriormente que acharam conveniente. Não é, portanto, autêntico. Então, bem, tudo aquilo que você mandou para mim é falso. Quase todas as nossas informações relativas ao pensamento filosófico, teológico, cosmológico e cosmogônico sumérios devem ser extraídas das obras literárias. Então, não existiam. Apenas os mitógrafos faziam literatura, poemas épicos, narrativas e hinos. Então, os mitógrafos, construtores de mitos, eram criadores de histórias. E essas histórias é que deram origem aos deuses. Os deuses que não existiam. Nunca foram vistos. Por quê? Nunca houve um panteão sumério. Também, o que você mandou, muita coisa, um panteão imenso, tudo aquilo é falso. Tá? Então, não vou usar, porque não é verdadeiro. Está dito aqui, ó. Primeiro, os filósofos sumerianos fizeram isso. Posteriormente, pessoas interessadas nos Anunnaki, principalmente Zecharia Sitchin, então, e outros, vão criar um panteão sumério que é falso, que nunca existiu, porque a única coisa que nós temos é extraída de obras literárias, em particular de mitos, narrativas e hinos. Está aqui na página 102 de Samuel na Kramer. Dentro desse pressuposto, os pensadores sumerianos davam como fatos evidentes e incontestáveis essa construção. Então, criaram uma cosmogonia que adaptava-se ao que o povo acreditava, segundo os hinos, os épicos, as narrativas. Então, os pensadores sumérios começaram com o mar primordial. Esse é o primeiro elemento do universo. Então, dentro da cosmogonia, o mar primordial, como também na Bíblia, né? Na Bíblia diz: no princípio Deus criou o céu e a terra sem forma vazia, e as águas profundas existiam, o abismo.
O abismo das águas profundas existia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas. Começa com as águas, como na Suméria, mas acrescenta-se o Espírito de Deus, que é aquela figura ali, ó. Pronto. O Espírito de Deus é isso aqui. Moisés não quer que a gente saiba disso. Então esconde. O Espírito de Deus, está aqui, Ruach HaKadosh, pairava sobre as águas profundas. Os sumérios só chegaram a isso muito depois. No início ele conversa com as águas profundas. A Bíblia menciona as águas profundas, mas menciona o Espírito de Deus, que Moisés não quer que a gente saiba. Então ele proíbe fazer a figura. Quem criou o universo? Quem o conserva? Quem o mantém em ação dia após dia? Tão longe quanto os textos nos permitem ir, ou seja, baseado nas evidências que ele traduziu, os teólogos sumérios admitem como axiomática a existência do panteão composto de seres vivos de forma humana. Admitem, portanto, como axiomática, um axioma é um postulado, a existência de um panteão composto de seres vivos de forma humana, sobre-humanos e imortais. Supunham, portanto, é uma suposição, supunhetamos que cada um desses deuses antropomórficos é sobre-humano, tinha ao seu cargo, em particular, governar um componente do universo, e suas atividades eram guiadas por harmonias e regras, regulamentos predeterminados chamados Mé, o destino. Tudo é suposição. Página 103. Como funcionava esse panteão? Em primeiro lugar, os sumérios consideravam razoável presumir que os deuses que constituíam o panteão não eram todos da mesma importância, nem iguais. Tinha que haver uma hierarquia. Claro, Zeus era o pai dos deuses, Juno era sua esposa, e Mercúrio, Minerva, Vênus, Marte eram seus filhos. Eles vão fazer a mesma coisa. Então, os gregos, que são do ano 700 a.C., vão copiar o panteão sumério, que é de 2300 a.C., muito antes, ou mais, 4.000 anos, eu acho. Portanto, o Deus que era responsável pela construção, não podia ter a mesma função, a mesma dignidade que o Deus do Sol. Também o Deus que era responsável pelos córregos, pelos rios e pelas valas, não podia ser igual ao Deus que governava a terra. Era natural pressupor que a cabeça do panteão seria um Deus conhecido por todos como rei e soberano, ou seja, assim na terra como no céu. O panteão sumério era, portanto, concebido como uma assembleia de deuses, 7 maiores, 50 menores, 7 criadores e 7 fazedores, que funcionava com o rei à presidida, tendo seus mais importantes grupos, o dos 7 deuses que decretavam o destino, porque eles tinham a tábua do destino, os Mé. Mas uma divisão mais significativa estabelecida no seu panteão pelos teólogos sumérios era que distinguia deuses criadores e deuses fazedores. E a véia aparece aqui. Gênesis 1 é um Deus criador. Gênesis 2 é um Deus fazedor. Tirado daqui. 7 deuses criadores, 50 deuses fazedores. Igual. Então, é a isso que os pensadores chegam para adaptar o seu pensamento, sistematizando as ideias cosmológicas que estão contidas nos poemas, épicos e narrativas e hinos. Bom, relativo à doutrina da criação, estabeleceu-se um dogma que espalhou-se por todo o Oriente. A doutrina do poder criador da palavra, Gênesis 1. Os céus foram criados pela palavra de Deus. Deus disse e foi feito. Então, aqui está, ó. Surge na Suméria. A criação atribuída a essas divindades, os filósofos desenvolveram uma doutrina que a Bíblia aceita, que se tornou dogma em todo o Próximo Oriente. A doutrina do poder criador da palavra divina. Deus disse, e aí, aô, seja a luz.
Vi aí, e foi luz. Pela palavra de Deus, os céus foram criados. Ele disse e tudo foi feito. Está aqui, tirado daqui. Então, era tirado da vida humana. Se o rei desse uma ordem, a sua palavra era automaticamente obedecida. Logicamente, de forma análoga, se o Deus Supremo desse uma ordem, sua palavra era obedecida. Então, era analogia. Foi feito um dogma baseado na analogia. Se os deuses tinham um rei, esse rei tinha que ter o poder da palavra como um rei humano tem. Ele mandava um criado, ele mandava um nobre, ele mandava um soldado, e o soldado fazia. Portanto, o rei dos deuses também devia ter um poder igual e maior. Então, para eles, isso tornou-se uma satisfatória experiência metafísica, para explicar, portanto, como foi feita a criação. E aí, tudo vai ser estabelecido pelas divindades criadoras, que são apenas 7, e as divindades fazedoras são 50. Os homens letrados sumérios não produziram de modo algum nenhum gênero literário comparado com o tratado sistemático de seus conceitos cosmológicos e religiosos. Ou seja, não há na Suméria o que há em Israel, uma religião sistematizada. Não há na Suméria o que há entre os gregos, uma religião sistematizada. Não há na Suméria o que há entre os cristãos, uma religião sistematizada. Não há na Suméria uma religião como há nos egípcios, uma religião sistematizada. Não há. Tudo tem que ser deduzido. É o que diz Samuel na Kramer. Não existe. Vou continuar. Então, Israel tem uma religião sistematizada, dizendo a lista dos patriarcas, que é enorme. Depois, Adão gera Caim e Abel. Abel é morto por Caim. No lugar de Abel é colocado Sete. E os descendentes de Sete são tais. Os descendentes de Caim são tais. Ou seja, vai haver toda uma descendência. Toda uma, vamos dizer assim, uma sucessão lógica, cronológica e coerente. Isto não existe na Suméria. Então, meu querido bem, tudo aquilo é fantasia. Então, o investigador moderno, para descobrir o panteão sumério, é obrigado a escavar esses conceitos nos mitos numerosos que ele recupera totalmente ou em parte, pois não são, de fato, metafísicos nem teológicos. Página 105. O mitógrafo, criador de mitos, era poeta, que tinha por principal incumbência glorificar e exaltar os deuses de sua façanha. Ao contrário, os filósofos não estavam interessados nas verdades cosmológicas ou teológicas. Aceitavam noções de prática correntes, ou seja, o dia a dia, portanto, o pragmatismo, enquanto o desejo do mitógrafo era compor um poema narrativo que apresentasse essas noções de modo sugestivo, inspirado e recreativo. Os ingredientes literários dos filósofos era a lógica e a razão, enquanto a do mitógrafo era a imaginação e a fantasia. Fantasia e imaginação. É esse o panteão sumério. Não hesitavam em adotar motivos lendários e folclóricos, que nada tinham que ver com a investigação e experiências racionais no plano cosmológico. Tudo pura invenção. O pensador sumério de maior maturidade e mais refletido tinha a capacidade mental de pensar com lógica e coerência. O real impedimento era a falta de elementos científicos dos quais ele não dispunha. Então, não havia, não existia. Existiam somente os mitos. Assim, nós vamos ver que, vamos continuar no próximo vídeo, 2, como é que os pensadores sistemáticos sumérios sistematizaram o panteão sumeriano. E depois, como os seus pósteros aperfeiçoaram isto, tornando mais belo,
mais exato, mais lógico e mais credível. E como esse panteão, essa hierarquia e essa construção influenciou judeus, persas, egípcios e gregos. Pronto, contaremos no segundo. Então aqui paramos, já que não temos mais para onde ir, né? O nosso computadorzinho aqui travou. Travou na águia bicéfala e não vai nem para frente nem para trás. Então, houve uma desconexão aqui. Mas, então, minha gente, enquanto que os outros povos tinham uma sequência de deuses a partir do Deus Criador, que Moisés ocultou, o Espírito de Deus movia sobre as faces das águas. De Gênesis 1. Essa era a figura. O zoroastrismo vai mostrar exatamente essa figura. O sol ao lado do Egito vai mostrar essa figura. Então, começamos com isso no próximo vídeo. Até lá.